Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, você que está aí através da internet, junto conosco também, adorando ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulos número 17. Farei a leitura dos versículos 8 a 13. E você acompanha aí na sua Bíblia, por gentileza. Livro do Êxodo, capítulos número 17, os versículos 8 a 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, no cume do monte, no alto da montanha, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado pela tua palavra aberta diante de nós, lida, e a nossa expectativa agora, Senhor, é que ilumines a nossa mente, o nosso coração e fales, Senhor, para a nossa vida. Abençoa-nos assim, nós oramos, agradecidos já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Faz algum tempo, eu acredito, que eu contei aqui uma história, e eu quero contar essa história de novo. É uma história que eu presenciei, que eu vivi como seminarista ali no Seminário Batista do Sul do Brasil. O seminário, ele tem toda semana, um dia, qualquer seminário, o dia que a gente chama de capela. Então a gente vai para a capela e tem um momento ali de pregação, de sermão, um culto, um momento de celebração no espaço do seminário. E lá no Batista do Sul, um dia nós recebemos, nós os seminaristas, recebemos um pastor chamado Manuel Xavier. E ele era conhecido ali do grupo, porque ele era pastor da Igreja Batista Memorial da Tijuca, que fica ali no bairro da Muda, na Tijuca, estava sempre lá no seminário. E tinha um detalhe sobre ele, que naquele período, naquele momento da história, ele lutava contra um câncer muito severo, muito severo. O câncer, inclusive, acabou por vencer a batalha, digamos assim, ele faleceu um tempo depois, vítima daquele câncer. Mas o que impressionou a gente é que ele, muito debilitado, mas ainda fazendo as suas atividades, graças a Deus, inclusive pregando. E aí ele abre a Bíblia na hora do sermão, né, e antes de ler o texto, ele fala para a igreja: meus irmãos, eu quero dizer que eu não creio no poder da oração. E fez aquela pausa dramática. Aquela pausa ali que durou tranquilamente uns 10 segundos. E a gente, seminarista, os professores, um olhando para o outro, falou: gente, o que aconteceu? Ele não está bem, né? É o remédio fazendo algum efeito? O que está acontecendo? No olhar das pessoas, e depois a gente conversando, né, a impressão foi exatamente essa. E aí, todo mundo esperando o que ele ia dizer, e aí ele fala assim: eu não creio no poder da oração. Eu creio no poder do Deus que responde à oração.
E aí falou a partir disso. E foi um bálsamo para a gente, e foi tão impactante, que até hoje essa experiência fala ao meu coração. Porque o foco sai de mim e vai para Deus. Sai da minha eloquência, das palavras bonitas que eventualmente eu uso, como o presbítero Ezequias citou hoje pela manhã, e vai para Deus, porque de fato o poder é dele, o poder não é nosso. E esse é um dos textos da Bíblia que falam para a gente sobre isso. Um dos textos que mostram que o poder é de Deus. E como eu e você precisamos constantemente sermos lembrados disso. Então a gente vai dar uma olhada aqui no texto, entender um pouco o contexto do que está acontecendo e aí recolher dele algumas lições. Você está vendo aí, a gente está no texto do Êxodo. O Êxodo, você sabe, né, narra exatamente essa história, a história da saída do povo de Deus do Egito, em que Deus ali vai formando o seu povo a partir daquele grupo meio disforme que sai, que é liberto do Egito, da escravidão do Egito. Milagres e mais milagres acontecem e a gente tende a imaginar, ouvindo e lendo as histórias, que foi tudo bem, que foi tudo maravilhoso, que Deus realizando milagre após de milagre, as pragas no Egito, o mar aberto, água que sai da pedra, como eu vou falar daqui a pouco, pão que desce do céu. Fala, poxa, o povo devia estar super satisfeito com Deus, não é? Não, não é. Não é. Só aqui nesse capítulo 17, que é o que eu quero destacar com vocês, a gente vê dois lances da história desse relacionamento de Deus, do povo e Deus, que trazem reflexões importantes para a gente. Se você voltar um pouquinho, o capítulo 17, o início do capítulo, você vai ver que tem uma crise, que é a segunda vez que acontece nessa saída do povo do Egito, que é a crise da água. Eles chegam num lugar que não tem água. Falta água. E aí o povo começa a reclamar. E reclama muito. E fala, não é possível, agora a gente vai morrer. É agora que acabou tudo. A gente saiu do Egito para morrer de sede no deserto. E começa aquela murmuração. Eu insisto, e vou fazer isso algumas vezes aqui. Após mar aberto. Após chover pão do céu. Após as pragas do Egito. Não, Deus não está com a gente. Deus abandonou a gente para morrer de sede nesse deserto. E aí é interessante, você vai ver aí no versículo 4 do capítulo 17, a atitude de Moisés. Moisés, diante da murmuração, diante da crise, diante do problema, ele ora. O texto fala que Moisés clama ao Senhor. E após essa oração, Deus dá uma orientação ali para ele. E, gente, a água sai da pedra. Literalmente, Deus realiza mais um milagre. E o texto, essa cena termina com a demonstração, de mais uma vez, de que Deus está com o povo, apesar da reclamação do povo. E aí chega, né, o texto que a gente leu agora. Não é que, assim, diz um ditado aí que eu já ouvi, que desgraça pouca é bobagem. Não é desgraça pouco, é bobagem. O povo já enfrentou um monte de desafio e agora, no texto que a gente leu, a gente vê Amaleque se levantando contra o povo em Refidim. Eu fiquei imaginando o povo, né, conversando ali. Gente, não é possível. A gente já quase morreu de sede, já quase morreu perseguido pelo exército egípcio, já quase morreu no mar, já quase morreu no Egito e agora tem uma guerra. Ah, não, é mesmo, Deus abandonou a gente. Ah, não, Deus não quer saber de nós. Vamos morrer nesse deserto. Saímos do Egito e agora mais uma vez estamos abandonados por Deus. Quem sofre e vira ali meio que o catalisador dessas novas reclamações é Moisés. E veja a atitude de Moisés. A atitude de Moisés é extraordinária aqui. Ele faz duas coisas. A primeira, ele dá instruções claras, objetivas para o Josué. Ele fala, Josué, faça assim, faça desse jeito, escolha homens, e vai para a batalha. E vai para a batalha. Porque eu vou para uma outra batalha. Eu vou para cima do monte com o bordão do Senhor. Você vai se lembrar do bordão, que é aquele bordão que ele faz os milagres diante do faraó. Eu vou para cima do monte para outra batalha, que a gente pode chamar de uma batalha de oração. Uma batalha
de oração. Então assim, ele não despreza o preparo para a guerra, ele dá orientações precisas para o Josué, mas ele sobe para o monte para orar. E aí tem um detalhe aqui que é extraordinário, porque ele não sobe sozinho, você reparou, ele sobe com o Arão, que era irmão dele, e o Ur. E aí uma coisa assim, muito peculiar, né, que o texto fala, enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o que acontecia? Israel prevalecia, Israel avançava, vencia a guerra, mas as suas mãos, claro, ficaram pesadas, né? E aí o Arão e o Ur percebem isso, sustentam as suas mãos, botam o Moisés assentado e a batalha é vencida. Uma batalha que não foi vencida pela força do exército de Israel. Não foi vencida pelas habilidades diplomáticas ali dos generais junto com Josué. Uma batalha que foi vencida pela força da oração, alguns poderiam dizer. Mas certamente o pastor Manuel Xavier diria uma batalha vencida pelo poder de Deus que responde às orações. Foi Deus que venceu essa batalha pelo povo. Então, assim, é um texto que fala para a gente sobre o cuidado de Deus, ininterrupto, em todo o tempo. É um texto que fala para a gente da nossa teimosia, da nossa dificuldade em perceber esse cuidado, da diferença que a oração faz na nossa vida. E aqui o testemunho de Moisés é impressionante. E um texto que fala da necessidade que nós temos de comunidade. Então eu quero falar um pouco sobre essas lições desse texto com você. E a primeira lição é essa, exatamente, né, que eu citei aqui agora. Deus está com a gente em todo o tempo. Isso é um fato. Isso é um fato, ainda que a gente não perceba. Eu achei muito interessante hoje de manhã o presbítero Ezequias falando sobre aquele cego, como que ele é um retrato de quem não conhece a Deus, não conhece a Jesus. E o povo de Deus saindo do Egito, vivenciando milagre atrás de milagre, e ainda assim com dificuldades de reconhecer a ação de Deus na sua vida, é o meu retrato e o seu retrato, meu irmão e minha irmã, muitas vezes. Deus está agindo, realizando milagres na nossa vida, mas parece que a gente tem um problema de memória. A cada crise que surge, desespero. A cada crise que surge, não, Deus não está comigo. Não, Deus não vai fazer. Eu me lembro, né, assim, muito claramente da minha vida como seminarista, aquele período ali que antecede o término do seminário, que a primeira crise é o próprio seminário. Será que eu vou acabar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou atender aí as questões diante de mim? E depois, será que vai ter igreja? Será que eu vou ser convidado de alguma igreja? Será que eu vou plantar alguma igreja? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou chamado mesmo? Será que não é aquele assobio que passou e eu achei que era e não tem nada a ver? É uma crise atrás de crise, como se Deus nunca tivesse feito nada na minha vida. Como se Deus não tivesse me protegido, por exemplo, quando minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos de idade. E a minha família me acolheu, me abraçou e cuidou de mim. Como se Deus não tivesse participado daquele processo. Como se Deus não tivesse, por exemplo, colocado a Bianca na minha vida. E a dona Ana também, é claro, né? E a dona Ana também. Como se Deus não tivesse trazido o Davi para nós, não tinha o João ainda. E aí eu começo a me lembrar, né, como é que Deus age nas nossas vidas. Aliás, né, age e age até hoje. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou indo, mas eu vou enviar o Consolador para que vocês não fiquem órfãos, sozinhos, abandonados. Então, ainda que eu e você não percebamos, Deus está agindo. Deus está conosco. Isso é um fato. E eu preciso perguntar para o meu coração, isso é verdade? Para mim? Isso faz sentido para mim? Moisés está tentando provar isso para o povo a todo tempo, em todo tempo. E a segunda lição, eu chamei assim, gente, melhor do que reclamar é orar. Melhor do que reclamar é orar. Mas se você quiser reclamar, reclama com Deus. Reclama com Deus, porque, veja, né, eu citei aqui duas crises.
a crise da guerra e a crise da água. Mas se você volta mais um pouquinho, não é, você vai ver no capítulo 16 a crise da fome. O povo acha que vai morrer de fome. E aí cai, gente, carne do céu. Eu fiquei imaginando, você já viu o preço da carne, né? Imagina a picanha caindo do céu. Que milagre extraordinário, presbítero. Né? Imagina a carne caindo do céu, frango caindo do céu. É isso que acontece. Aí você volta mais um pouquinho, você tem um contexto em que eles chegam num lugar que a água não era boa para beber, a água era amarga. E eles reclamam, vamos morrer de sede. E Moisés ora, e Deus transforma as águas amargas em água doce. E eu poderia continuar aqui citando dezenas de exemplos para você da vida de Moisés e de outras grandes personagens bíblicas que eventualmente até reclamaram. Porque Deus entende a nossa condição, mas que além de reclamar, elas oraram. Elas oraram. Oraram e oraram muito. E o principal exemplo deles, sem dúvida, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Porque é interessante, a gente conversa com as pessoas, né, e o pessoal, eu já ouvi muito isso. Não, Diego, orar para quê, Diego? Esse negócio de orar não adianta. Não adianta porque Deus já sabe. Para que eu vou dizer? Para que eu vou falar? Né? Diego, olha só, eu já tenho tudo o que eu preciso, eu já ouvi isso. Eu vou orar para quê? Eu já tenho tudo o que eu quero, não preciso orar. Né? Diego, quer saber? Eu já desisti de orar. Porque Deus só responde você. Deus só responde ao presbítero Eduardo. Eu já orei, já pedi tanta coisa e Deus não fez por mim. Deus não me deu. Eu desisti de orar. E, gente, na Bíblia tem resposta para todos esses questionamentos. E o que eu mais gosto, sem dúvida, é esse aqui. Jesus orava. Jesus orava. O próprio Deus encarnado orava. Porque oração é muito mais do que pedir. É muito mais do que interceder. Oração tem a ver com um relacionamento que a gente constrói com Deus. Que a gente constrói com Deus. Essa semana, se não me engano, foi o pastor Arival Dias, ali da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que falou sobre isso. Ele disse, tem gente que tem dificuldade de entender aquela orientação do Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por quê? Porque eu tenho que viver uma vida de oração. Aí, a analogia que ele usou é o respirar e sem cessar. Você para de respirar conscientemente? Não, vou dar uma paradinha aqui para descansar o pulmão. Você faz isso? Você não faz isso. Porque se você parar de respirar, você o quê? Morre. Obrigado, Carol. Fiquei abandonado. Se você parar de respirar, você morre. Na nossa vida com Deus, se a gente parar de orar, a gente morre. A gente para de aprofundar esse relacionamento com Deus. E é isso que a gente está vendo o Moisés fazendo. Por quê? Porque oração tem a ver com confiança. Não tem a ver com apertar o botão certo para fazer descer da maquininha de bênção, a bênção certa que a gente está pedindo como se fosse uma maquininha de refrigerante. Não! Oração tem a ver com aprofundar o meu relacionamento com Deus, com confiança em Deus. Afinal de contas, como diz o Israel Belo de Azevedo, eu já citei 300 vezes essa frase, né? Ou a gente confia em Deus, ou a gente confia em nós mesmos. Então, para pensar sobre a nossa vida de oração e a nossa relação com Deus, a gente precisa fazer essa pergunta: em quem eu confio? Em quem eu confio nas questões que surgem na minha vida? Então, meu irmão e minha irmã, faça como Moisés, como Jesus. Insira Deus na sua agenda diária. Momento de oração, de reflexão, de abrir o coração para Deus. Fale sobre você, fale sobre os seus, sua família, seu trabalho, sua igreja, o mundo diante de nós, as necessidades que os seus olhos estão enxergando e que você pode colocar diante de Deus. E que você pode colocar diante de Deus. Finalmente, uma terceira lição, e esse texto mostra de uma maneira muito poética para a gente, é um clichê, é um super clichê. Aliás, mais um clichê, né? Eu já citei aqui 3 clichês. Agora, 2 clichês, agora vai o terceiro.
né? Nenhum de nós, gente, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Você já deve ter ouvido isso. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Porque tão extraordinária, eu imagino que deve ter rolado um burburinho ali. Né? Amaleque chegando, Moisés orienta o exército dizendo: Josué, vai para a batalha que eu vou para o monte orar. Tá de brincadeira, né? O pessoal vai lá para o fronte de batalha, pegar na espada, armadura, capacete, e o homem vai lá para cima do monte orar, porque essa é a nossa maneira de enxergar a história. A gente acha que a batalha das nossas armas é mais poderosa e faz mais sentido do que a batalha que a gente faz diante de Deus. Mas Moisés tinha essa consciência, que o poder não estava no exército, o poder estava em Deus. E aí ele vai lá e ora, só que ele não vai sozinho. Ele vai com o Arão e o Ur. E ele não aguenta orar sozinho. E eu fiquei pensando comigo, o que seria do Abraão sem a resiliência da Sara? Porque o Abraão é o pai da fé. E a Sara é o quê? Não é Sara? E a Sara? O que seria do próprio Josué sem o exemplo do Moisés? O que seria do grande rei Davi se não fosse a obediência do Samuel, a firmeza do Natã, a lealdade do Jonatas? O que seria do Jeremias sem a diligência do Baruque, o amanauense, o copista dele? O que seria da Noemi sem a força da Ruth? O que seria da Noemi sem a força da Ruth, do Marcos sem o arrependimento do Paulo sem a misericórdia do Barnabé? Não, está comigo. Não, mas peraí, ele matava os crentes, está comigo, vamos embora. Deus falou com ele, eu sou testemunha. O que seria do grande apóstolo Paulo sem Barnabé? E é fantástico, eu sou apaixonado por isso, como que a cultura captura isso. O que seria do Frodo sem o Sam? A gente gosta muito do Frodo, mas se não fosse o Sam, não tinha Frodo. A gente gosta muito do Harry. E a Hermione e o Ron? O que seria do Harry sem os seus dois amigos? O que seria do Batman sem o Robin? E eu podia ficar aqui a noite inteira falando mais sobre isso. A cultura percebe isso. Aliás, gente, nem Cristo fez tudo sozinho. Primeiro que ele anda com 12 homens, que a gente sabe, não eram perfeitos. Jesus no seu ministério é sustentado por outras pessoas, inclusive financeiramente, inclusive por mulheres. Jesus, na hora de carregar a sua cruz até o Gólgota, ele é auxiliado por um certo Simão chamado Cirineu. Até a cruz dele, ele é auxiliado para carregar. E é interessante, às vezes eu e você insistimos em andar sozinhos. Insistimos em andar sozinhos. O próprio Deus promete que vai nos enviar um paráclito, aquele que está ao lado o consolador, o orientador. O próprio Deus nos auxilia, nos ajuda. E eu insisto, por que tantas vezes a gente insiste em andar sozinhos? E a igreja, meu irmão e minha irmã, tem um papel fundamental nisso. Fundamental, porque veja, tudo isso tem o seu valor, mas não tem vídeo e transmissão no YouTube, não tem culto virtual, não tem, por mais bem produzido que sejam, não tem reunião via Zoom, Meet, Instagram, metaverso, é boa esse negócio do metaverso, agora que substitui, tudo isso eu insisto, tem o seu valor, é óbvio que tem o seu valor, mas não substitui as experiências que, por exemplo, nós aqui vivenciamos no dia de hoje. Almoçar juntos, cantar juntos, olhar nos olhos uns dos outros, sermos ouvidos, ouvirmos um ao outro, abrirmos o nosso coração. Eu insisto, meu irmão, tudo isso tem o seu valor.
mas não substitui o privilégio de estarmos juntos. Aliás, eu fiquei pensando nisso. Se só o virtual fosse suficiente, Jesus não tinha encarnado. Será que a gente pode dizer que Jesus veio para o presencial? Saiu do virtual e veio para o presencial, porque ele encarnou. Ele encarnou. Moisés viveu a bênção da comunidade naquele momento ali com o Arão e o Ur. O Cristo viveu isso no seu ministério e eu e você podemos viver isso também. Por quê? Porque o nosso chamado, meu irmão e minha irmã, é para orar. É claro que é para orar. Mas, sobretudo, é para crer no Deus que responde às nossas orações. O poder é dele. E exemplos disso não faltam na história. E aqui nesse texto a gente tem muitas lições e aqui eu passei algumas delas. Deus está com você. Hoje, aqui, agora, amanhã, aonde você estiver, quinta-feira, domingo, sábado, Deus está com você. Se a vida tem sido difícil, meu irmão, melhor do que reclamar é orar. Melhor do que reclamar é orar. E se tiver que reclamar, reclame com Deus. Ou até mesmo reclame com um irmão e orem, vocês dois juntos, e coloquem isso diante do Senhor, porque é exatamente a terceira lição do texto. Nenhum de nós é tão bom, tão espetacular, tão maravilhoso, quanto todos nós juntos, e isso é a igreja do Senhor. Amém?